Gênesis capítulo 36. Apenas o versículo 24. Gênesis 36, versículo 24. Esses são os filhos de Zibeão: Aiá e Aná. Este é o Aná, que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. Amém? Podemos sentar. Esses são os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este é o Aná que achou as caudas no deserto, quando apacentava os jumentos de Zibeão, seu pai. A psicologia moderna diz que o homem é resultado, ele é fruto do meio que ele vive. Porém, a Bíblia discorda disso. A Bíblia tem vários exemplos que quebram esse conceito e esse paradigma. O capítulo 36 do livro de Gênesis traz a árvore genealógica de Esaú, chamado também de Edom. E a Bíblia, o Espírito Santo, quando inspira a Bíblia, ele não gasta muito tempo e não dispensa muita atenção para aqueles personagens que não atenderam o projeto profético da salvação. Mas Esaú era um príncipe. Então a Bíblia registra a árvore genealógica dele, registra a linhagem dele. A Bíblia diz que Esaú foi profano. É uma palavra forte, é uma palavra pesada, mas é a verdade. Ele foi profano, a Bíblia diz, porque ele desprezou, ele rejeitou, ele deu as costas para o profético. Ele, como primogênito, ele teria direito à bênção dobrada. Era a bênção do primogênito. O que era a bênção dobrada? A bênção dobrada era, ele ia herdar a maior parte dos bens materiais do pai, mas o melhor não era isso. O melhor é que ele herdaria as bênçãos da aliança de Deus com Abraão. Mas isto para Esaú, as bênçãos da aliança, as bênçãos espirituais, aquilo que era profético, aquilo que apontava para o eterno, não tinha valor para ele. Ele não deu valor a isso. Ele desprezou completamente isso. E ele trocou as bênçãos da aliança de Abraão por um prato de lentilha. Ele trocou a bênção de Deus,
ele feriu, meus irmãos, ele manchou. As pessoas não entendem, muitas pessoas não entendem que Deus leva as coisas a sério, nós é que não levamos. Ele feriu, ele manchou a profecia sobre Jesus. Porque todo primogênito no Velho Testamento apontava para o primogênito do céu, apontava para o primogênito de Deus, que era Jesus. E é por isso que a palavra diz que Jesus, ele é Senhor dos céus e da terra. Então ele tem poder dobrado, ele tem bênção dobrada. Ele tem a bênção da terra, ele é o Senhor da terra e dos céus. Mas Esaú manchou, Esaú desprezou, Esaú não deu valor. Isso não significava nada para ele. Ele preferiu resolver uma circunstância pessoal. Ele preferiu dar valor a uma circunstância material. Ele deu valor mais ao material do que ao espiritual. A Bíblia não deixa de citar o binômio Esaú-Edom. A Bíblia cita este binômio mais ou menos umas 200 vezes. Ele teve bênção material, mas ele perdeu completamente as bênçãos da aliança de Deus, porque Deus o rejeitou. Enquanto o binômio Jacó-Israel aparece mais de 2000 vezes na Bíblia, porque Deus honra. Ele honra, e ele cita, e ele sustenta aqueles que dão valor à bênção dele. Essa realidade de Esaú não é uma realidade do passado, é uma realidade do presente. E infelizmente, meus irmãos, é com muita tristeza que às vezes falamos certas coisas, e infelizmente hoje acontece o mesmo. Pessoas que têm um chamado, pessoas que têm uma herança, pessoas que têm direito à aliança de Abraão, às bênçãos de Abraão, às bênçãos do Pai Celestial, mas eles estão simplesmente dando as costas para isso. Isso não tem mais tanta importância para eles. Na agenda deles, isso é só lá no final da semana. Eles não dão mais o valor que davam antes. Isso não significa que Deus vai deixar de abençoá-los, porque Deus abençoou Esaú materialmente, mas a maior bênção, a grande bênção, a grande herança, que era o eterno, que era o profético, ele não recebeu. E esses crentes que estão com Esaú correm o risco. Ele devia ter feito parte da tríplice lista patriarcal. A tríplice lista patriarcal era para ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Essa era a tríplice lista patriarcal. Mas ele deu as costas, ele não valorizou, e Deus mudou a lista. Então a lista patriarcal passou a ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Seu nome está na lista. Não sei, estou lutando para o meu estar lá. Mas aqueles que são fiéis, aqueles que estão valorizando a bênção, aqueles que estão valorizando o profético, aqueles que estão valorizando a profecia, seu nome está na lista. Não é pastor que põe, não é presbitério que põe, não é seminário em Manaim que põe, não, é Deus que põe. E é Deus que tira. Isso é sério. Portanto, o exemplo que ele deu foi o exemplo de um profano. O exemplo que ele deu foi de um homem que deu as costas para Deus. O exemplo que ele deu para a sua genealogia, para a sua linhagem, foi de um homem que não valorizava a bênção, o profético. Esse é o exemplo que infelizmente alguns estão dando dentro das suas casas para os seus filhos. Se ele deu esse exemplo, muitos seguiram o exemplo dele. Sua linhagem seguiu o exemplo dele. Tanto é que dele veio os amorreus, que se tornaram inimigos de Israel.
E a Bíblia, meus irmãos, o capítulo 36 de Gênesis é um capítulo enjoado para ler. Você não encontra nem os grandes pesquisadores, os grandes homens que escreveram sobre a Bíblia, que se debruçaram sobre ela, que estudaram a Bíblia. A vida deles foi estudar a Bíblia. Não encontra nenhum escrito sobre o capítulo 36 de Gênesis, porque um capítulo é só um capítulo mesmo, dizendo assim: fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou Beltrano. Aquilo com a misericórdia de Deus em deixar registrado a genealogia dele. Mas de repente, no meio da genealogia deste profano, desse homem que deu as costas para Deus, que não valorizou a bênção de Deus, vai se abrir um parêntese, vai se fazer uma observação. Sabe por quê? Porque a graça de Deus nos dá o que nós não merecemos. Nós achamos que merecemos, viu? Eu de vez em quando, lá no fundo do meu coração, eu acho que eu mereço alguma coisa. Talvez seja só eu. Achamos que merecemos mais bênçãos. Achamos que não merecemos passar por esta luta. Achamos que não merecemos passar por esta dor. Achamos que não merecia acontecer isso com alguém. Não era nossos planos, mas aconteceu. A graça de Deus nos dá o que não merecemos. Não merecemos a presença de Deus, meus irmãos. Não merecemos a glória dEle. Não merecemos a santidade dEle. Não merecemos a bênção dEle. Não merecemos louvá-lo. Não merecemos falar línguas estranhas. Não merecemos dons espirituais. Não merecemos batismo com o Espírito Santo. Não merecíamos estar aqui, mas a graça de Deus nos dá o que nós não merecemos. É a graça dEle. Eu vou insistir, é a graça dEle. Não é mérito seu, não é mérito meu, não é mérito de ninguém. Nós estamos aqui nesta noite pela graça dEle. Sentimos a presença dEle pela graça dEle. Nosso coração o louva e se aquece pela graça dEle. A alma de muitos aqui deseja cantar mais pela graça dEle. Pela graça dEle. E a misericórdia dEle não deixa recebermos o que nós merecemos. É graça e misericórdia. Só que a graça nos dá o que nós não merecemos, e a misericórdia não nos deixa receber o que nós merecemos. A graça e a misericórdia de Deus andam de mãos dadas na salvação do homem, na preservação do homem, na preservação desta bênção, e muitos não entenderam isso até hoje. Então, no meio dessa árvore genealógica, dessa linhagem de um profano, de um exemplo profano, de um homem que não valorizou o profético, de repente a Bíblia cita um homem, dois rapazes, dois irmãos. Um chamava Iá e outro chamava Aná. Seus irmãos prestaram atenção, chegaram à mesma conclusão que eu. A vida deles não era fácil. Eu sei que eles viviam na sociedade agropastoril, totalmente diferente da nossa, que é uma sociedade urbano-industrial. Mas isso não tira as dificuldades da vida. A vida deles era difícil. Apacentar jumento, que é um animal teimoso,
Aqueles que são da roça aqui, como eu sou, e não tenho vergonha de dizer, sabe que quando o jumento empaca, ninguém tira do lugar. É assim é o mundo. O mundo é teimoso. O mundo empaca nas posições dele. O mundo empaca na religiosidade dele. As pessoas são teimosas com religião. As pessoas resistem ao Espírito Santo. As pessoas são teimosas com relação a Deus. As pessoas já têm os seus conceitos, elas têm as suas posições, e não adianta querer tirar do lugar, porque você não tira. Só tem um que tira, que tirou, me tirou e tirou você também, que é o Espírito Santo. Não adianta discutir, não adianta argumentar, não adianta apresentar cultura. O mundo é um mundo teimoso, e além das pessoas serem teimosas, o mundo é difícil, meus irmãos. O mundo não é um playground, o mundo não é uma colônia de férias, o mundo é difícil. A vida é difícil. A vida tem campos floridos? Tem. A criança, quando nasce, é um campo florido. A vida tem vales? Tem. A vida tem montanhas? Tem. A vida tem pastos verdejantes? Tem. Mas a vida tem desertos. A vida tem desertos. Muitos desertos. Viver o campo florido é fácil. Viver as campinas verdejantes é fácil. Mas o deserto não é fácil. O deserto é árido. O deserto é inóspito. O deserto é causticante. Mas vai acontecer um milagre. E quero dizer aos jovens aqui que estão aqui, a juventude que está aqui, que eu falei isso domingo passado lá em Jardim da Penha 1, preguei no aniversário da igreja lá. Vou dizer uma coisa que é patente aos meus olhos também aqui na vida de Yaya e de Aná, pelo menos do Aná. Ele vivia uma vida difícil. A vida dele não era fácil não. De sol a sol, todo dia ir para o deserto apacentar jumento. Meus irmãos, não leve a mal não. Era uma vida muito difícil. Eu não queria essa vida para mim, e ninguém aqui queria essa vida para ele não. Mas ele obedecia o pai dele. Ele podia se rebelar. Ele podia dizer para o pai dele assim: não vou apacentar jumento, não gosto dessa vida, eu estou cansado, eu não mereço isso, eu vou buscar outra coisa para mim. Mas ele obedeceu o pai dele. Ele honrou o pai dele. Honrem vosso pai. Hoje o mundo ocidental comemora o Dia das Mães. Honrem as mães. Ame sua mãe, jovens. Alguns dias atrás aqui, tivemos uma reunião de jovens aí, algumas pessoas, alguns jovens procuraram certas pessoas da igreja para se abrir, para pedir oração, com a dificuldade que eles têm de conversar com o pai, de conversar com a mãe, de olhar um dos olhos dos outros e dizer: eu te amo, pai, eu te amo, mãe, eu te agradeço por todo o seu sacrifício, mesmo que você não sirva a Deus, você é meu pai, eu quero te amar, eu quero te respeitar. A Bíblia ensina isso. Honra o seu pai, honra a sua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. É o único mandamento com promessa. Mesmo que seu pai não seja crente, ame o seu pai, respeite o seu pai, ore pelo seu pai, pela sua mãe também. Mas eu não tenho mais pai e nem mãe. Honre a memória deles. Honre a memória deles então. E viva como se eles estivessem vivos. E proceda como se eles estivessem vivos. Honre a memória deles, porque isso agrada a Deus. Deus vai te abençoar. Não é o pastor que vai te abençoar não, é Deus que vai te abençoar. Nós precisamos hoje de jovens de Maranata. É Maranata que eu estou falando. Jovens maranatos que cheguem dentro de casa e olhem para o pai dele: eu quero te dar um abraço, meu pai, eu estou com saudade de abraçar você, eu quero te dar um beijo, meu pai. Como é difícil isso hoje, mas é possível. É difícil, mas é possível.
E eu duvido, jovens, eu duvido, juventude castanheira, se vocês começarem a fazer isso no Espírito, por obediência à palavra de Deus, vocês vão ver como o Espírito Santo vai operar no coração do seu pai e no coração da sua mãe. Sabe por quê? Não é porque eu estou falando aqui quase ficando rouco, não. É porque a palavra de Deus garante isso. Aconteceu um milagre. Por que não aconteceu com Aiá? Não sei. A Bíblia diz o seguinte: amei Jacó e aborreci Esaú. Por quê? Deus não dá satisfação. Eu não sei explicar. Se alguém sabe, venha falar comigo. Eu não sei explicar a soberania de Deus. Ele é soberano. Eu sei que a Bíblia diz que no meio dessa genealogia, toda dessa linhagem, esse Aná, que tinha uma vida difícil, dura, aconteceu um milagre. Meus queridos, nada na Bíblia está por acaso. Nada está por acaso. Nenhuma vírgula está por acaso. Jesus está profetizado no Velho Testamento. Todo o Velho Testamento profetiza Ele. E no Novo Testamento Ele está revelado. Um belo dia, este Aná vai ter uma experiência que ele não esperava. Ele achava que aquele dia ia ser como os demais dias, sol a sol, apacentando o jumento. Mas diz a Bíblia que este Aná achou caudas no deserto. Todos aqui sabem o que é caudas. Poços de caudas, caudas novas. Então ele achou um poço. Ele achou uma nascente no deserto, meus irmãos. Deserto não é lugar de nascente. Deserto não é lugar de águas termais. Mas diz a Bíblia que ele achou. Ele encontrou um poço de águas. Ele encontrou águas termais. E a Bíblia diz que a partir daquele dia, o nome dele não era só Aná. A experiência dele passou a ser o sobrenome dele. Quando as pessoas olhavam para ele, diziam: este é o Aná encerrado. Não, este é o Aná que achou caudas no deserto. Esse é o garoto que achou um copo d'água para mim. Muito obrigado, meu querido. Os diáconos fizeram, você vai ser diácono. Como é que é seu nome? Vinícius, muito obrigado, Pai do Senhor. Onde que eu estava mesmo? Não, eu sei onde é que eu estava. Eu quero saber. A experiência dele, essa experiência que você passa a se ler como se fosse nada, passou a ser o sobrenome dele. Este é o Aná que achou caudas no deserto. Este é o Aná que achou um poço de água no deserto. Este é o Aná que achou a nascente no deserto. Todos nós sabemos aqui que não é simplesmente um poço qualquer. Todos nós sabemos que águas termais têm poder curativo. Todos nós aqui sabemos, médicos estão aí, pode me corrigir. Todos nós aqui sabemos que águas termais rejuvenescem a pele. Todos nós sabemos que águas termais revigoram o corpo. Todos nós sabemos que águas termais curam várias enfermidades. Ele, quando agora o dia continuava difícil para ele, a vida continuava dura para ele, mas quando ele tinha sede, quando ele precisava renovar as forças, quando ele estava sem esperança, quando ele estava cansado, ele agora sabia onde tinha um poço, onde tinha uma nascente. O irmão dele não sabia, mas ele sabia.
essa é a experiência de muitos que estão aqui nesta noite. É uma pena quando você perde esse sobrenome. É uma tristeza quando você perde esse sobrenome, o sobrenome da experiência da salvação, o sobrenome da alegria da salvação, o sobrenome do poço da salvação. Mas eu posso olhar aqui nesta noite e posso dizer aqui com todo respeito: este é o Anderson que achou Caldas no deserto, este é o Carlinhos que achou Caldas no deserto, esta é a Raquel que achou Caldas no deserto, este é o Félix que achou Caldas no deserto, este é o Vinícius que achou Caldas no deserto. Louvado seja Deus, porque essa experiência, este encontro passou a fazer parte do nosso nome. Nós estamos identificados agora não com uma religião, nós estamos identificados com a salvação, estamos identificados com o poço da água da vida, estamos identificados com o poço que é Jesus. Essa é a nossa identidade. Nós sabemos quando recorrer onde estamos cansados. Os jovens desta igreja não têm alegria num copo, eles não têm alegria num pó, eles não têm alegria num comprimido, eles não têm essa alegria não. A alegria deles é o poço, a alegria deles é Jesus, a alegria deles é a salvação. A vida vai continuar difícil, a vida é um deserto, mas nós encontramos o poço, as Caldas no deserto. Se Deus fosse agir como nós agimos, muitos aqui não estariam aqui. Porque este Aná era descendente de Esaú, do profano, do que deu as costas para Deus. Mas ele acha um poço que profetiza sobre Jesus. Ele não sabia, mas o Espírito Santo registrou por causa disso. Porque o poço que ele acha é o poço da salvação, é o poço da cura, é o poço do renovo. Quantos aqui tem linhagem, tem ancestrais que deram as costas para Deus? Não era para você estar aqui, mas você está. Sabe por quê? Por causa da graça de Deus. A graça de Deus. A vida continuou difícil para ele. Não vivemos debaixo de uma redoma. A vida continuou difícil para Aná. Mas ele sabia o lugar onde ele descedentava a sede dele e renovava as forças dele. Quantos desertos a vida nos reserva? Não sei. Eu estou passando um e muitos aqui estão passando também. Quantos casamentos estão áridos como um deserto? O amor secou. As flores da compreensão, da renúncia, da paciência murcharam. O relacionamento paternal e maternal com os filhos secaram. Mas, queridos, a palavra de Deus tem testemunhos e garante que nas situações, nas circunstâncias mais áridas e inóspitas da vida, há esperança. Há um poço, há uma nascente para restaurar. Os irmãos querem ver a importância deste poço? Parece nada, né? Querem ver a importância desse poço? 100 anos se passaram. 100 anos se passaram depois que Aná descobriu esse poço. Pode deixar. Aí lá em Números 21, Israel está no deserto, com sede. Antes de Israel murmurar, porque Israel era assim, qualquer lutinha que vinha, eles murmuravam. 100 anos depois, Israel está no deserto e Deus fala com Moisés assim: Moisés, ajunta o povo. Ali está profetizada a comunhão. Deus tem prazer da igreja na comunhão. Deus tem prazer na igreja que vive no corpo. Se você tem direito de ser um crente isolado, é um direito seu, mas Deus não ensina isso. Deus falou assim: ajunta o povo.
E chegaram no lugar onde diziam que no passado tinha havido um poço. Sabe qual era o poço? Esse poço. Só que o tempo passou e a areia do deserto veio e tampou o poço. E Deus falou assim: põe Israel em volta do poço. E Deus revelou um louvor aquele dia para Israel. Um louvor, grupo de louvor, que só tinha um verso e o mesmo verso era o coro. E o cântico era: brota poço, brota poço, brota poço. Israel começou a cantar: brota poço, brota poço, brota poço. E a Bíblia diz que Deus ouviu o cântico, que Deus ouviu um cântico que era uma oração, que era uma profecia, e o poço brotou, e Israel se descedentou a sua sede. E aqui, meus irmãos, está uma igreja nesta noite, reunida, e ela canta profeticamente, ela canta: brota poço, ressuscita casamento, ressuscita coração que está frio, ressuscita a fé que está morrendo. Há uma igreja cantando, há uma igreja profetizando: ressuscita poço. E o poço brotou de novo, apontando, sabe para quê? Apontando para Jesus, que ressuscitou, que ressurgiu, para ser a água da vida, para ser a água que descedenta essa alma do homem. Meus irmãos, aqueles que têm provado desta água, eles cantam com gratidão, eles cantam com alegria, eles cantam com temor. Existe uma igreja cantando e profetizando: brota poço, brota Senhor, este lar está secando, este casamento está morrendo, este jovem está quase indo para o mundo, mas há uma igreja cantando: brota poço, brota poço. E o Senhor ouve, e o Senhor responde, e o Espírito Santo opera. Meus queridos, já estamos quase encerrando, viu? Não vamos atrapalhar o compromisso de ninguém. Aná, o nome Aná, significa resposta. Ele achou o poço porque ele precisava de uma resposta. A vida é isso, meu Deus. A vida é só dureza. A vida é só dor. A vida é perder o que mais amamos. A vida é enfrentar uma luta dia e noite. Deus respondeu para ele. A alma quer respostas. Nosso coração quer respostas. Quantos anos você está orando por uma resposta? Quantos anos você pergunta ao Senhor por quê? Eu tenho 15 meses que pergunto por quê. Aí alguém um dia falou comigo assim, com todo carinho: Daniel, você não deve perguntar por quê. Você deve perguntar para quê. Eu falei: onde está isso na Bíblia? Perguntei também com todo carinho: onde está isso na Bíblia? A Bíblia não diz isso. Não é verdade. A Bíblia não ensina isso, meus irmãos. Jesus perguntou por quê. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Você tem direito de perguntar por quê. Não é pecado perguntar por quê. A alma precisa de respostas, corações precisam de respostas, e Deus pode responder. Jesus perguntou por quê, mas Deus não respondeu na hora. Como o homem, ele gemeu. Como o homem, ele chorou. Por que me desamparaste? Mas, como servo, ele se entrega.
Como homem, ele geme e ele chora. Mas como servo, ele se entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas ele perguntou por quê? É fácil pregar essas coisas, mas é difícil viver. É difícil entregar, meus irmãos. É muito difícil entregar quando a vontade de Deus dói no coração. É muito difícil. Mas o fim não foi a cruz. O fim não é a sepultura. O melhor estava por vir ainda. E ao terceiro dia veio a resposta. Para Jesus foi ao terceiro dia, veio a ressurreição. A esperança. A esperança, minha irmã. A esperança para a resposta que você necessita do seu esposo ainda, da sua filha, da sua dor, do seu problema que nasceu e você não queria. Há esperança ainda. Ele é a resposta. Ele é o eu sou. Ele é o eu sou o consolo. Eu sou o alento. Eu sou a esperança. Eu sou o perdão. Eu sou o bálsamo. Eu sou o pão. Eu sou a água. Eu sou a cura. Eu sou o Salvador. Eu sou a ressurreição. Eu sou a vida eterna. É só Ele que tem a resposta. E quando o nosso coração recebe a resposta, então tudo muda. Quantos aqui precisam de respostas? Deus tem a resposta. Na hora dele, no tempo dele. É difícil esperar, é muito. Mas ele tem a resposta. Eu vou encerrar. Há uns dias atrás, uma criança, é pergunta de criança, mas criança faz pergunta difícil, né, Vinícius? Vinícius deve fazer cada pergunta para o papai, para a mamãe. Sarinha já está no sono dos anjos, né? Ela perguntou para a mãe assim: mamãe, que tamanho é Deus? Pergunta de criança, né? Que tamanho é Deus? Aí a mãe respondeu assim: filhinha, Deus é muito grande. Você está vendo aquele prédio? Estou, mamãe. Você acha ele grande? Aquele prédio é muito grande. Deus é maior. A mãe respondeu: você se lembra, filhinha, quando nós passeamos, que nós vimos aquela montanha? E você falou assim: nossa, mamãe, que montanha grande. Você lembra? Lembro. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior que nossos problemas. Deus é maior que o nosso desespero. Ele é maior que os nossos medos. Ele é maior que os nossos traumas. Ele é maior que os nossos complexos. Ele é maior que a nossa desesperança. Deus é maior. Deus é maior. Deus é maior. O mundo, as circunstâncias vêm conspirando para que não creiamos nisso e para que achemos que Ele é um Deus pequeno, mas Ele é um Deus grande. Os irmãos querem ver como Ele é grande? Eu não sou cientista, mas eu gosto de ler. O universo conhecido, segundo os cientistas, tem 93 bilhões, preste atenção, queridos. O universo conhecido de um extremo a outro tem 93 bilhões de anos-luz. Um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. 9,5 trilhões de quilômetros, Márcio. Um ano-luz.
Mas o universo conhecido de um extremo a outro tem 92 bilhões de anos-luz. Isso significa que para você, na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e de um extremo do universo ao outro, você leva 93 bilhões de anos. Sabe o que o profeta Isaías diz no capítulo 40? Ele diz que o nosso Deus, o Deus desta criança que perguntou à mamãe se ele era grande, o profeta Isaías disse que ele mede os céus e o universo com a palma das suas mãos. O universo de 93 bilhões de anos-luz, ele mede com a palma das mãos dele. Deus é maior. Deus é maior, meu irmão. Deus é maior, minha irmã. Deus é maior, igreja de Castanheiras. Pode confiar nele, pode crer nele, pode louvá-lo, pode bendizê-lo, porque